Primeira projeção que a gente vai iniciar do casco, o cavalo posicionado lateromedial do casco. Agora eu vou mostrar duas grandes diferenças, pois a gente tem uma posição lateromedial, onde o nosso objetivo é avaliar o estojo córneo do cavalo, ou seja, você vai utilizar essa posição lateromedial para avaliar o estojo córneo em quais casos? Suspeita de laminite, você quer ver o equilíbrio do casco, o equilíbrio lateral do casco em relação ao estojo córneo, a terceira falange, e uma lateromedial, onde teu grande objetivo não é ver a espessura de sola, mas é ver o quê? A superfície articular da interfalangeana distal ou o osso navicular. Eu vou começar fazendo a projeção para mostrar a posição correta lateromedial do casco, quando o nosso objetivo é o quê? É avaliar a articulação do casco, interfalangeana distal e o osso navicular. Então vamos posicionar lateromedial a placa aqui. Então, uma dica, pode vir aqui, sempre a placa precisa estar na mesma linha óssea aqui das falanges, quando a gente faz uma posição lateromedial do casco. Esse toquinho facilita que eu já consigo sempre posicionar melhor o casco do cavalo em relação a esse eixo. E aí agora eu vou posicionar o emissor. Então aqui quando eu fico nessa posição lateromedial, eu fico com uma referência exatamente aonde está a placa e aonde está o casco. Então eu sei que eu tenho que girar levemente a placa nesse sentido, porque aí eu vou conseguir fazer uma projeção lateromedial perfeita. E aqui, coroa do casco, 1 centímetro abaixo da coroa, é exatamente essa posição correta. Linha das falanges aqui, 1 centímetro abaixo da coroa, eu vou disparar e eu vou produzir uma lateromedial perfeita, onde eu consigo ver a superfície dorsal da segunda falange, vejo a articulação interfalangeana distal e fiquei sem grandes sobreposições para avaliar a superfície cortical e esponjosa do osso navicular. E olhe aqui, ó, se vocês observarem, ficou sobreposta o aspecto lateral e medial da ferradura, ou seja, o estojo córneo, dessa forma aqui eu não consigo ver a real espessura do estojo córneo, pois o meu foco nessa imagem que vocês viram aí eu produzindo era avaliar a articulação interfalangeana distal. Vem comigo que agora eu vou mostrar qual é a diferença do posicionamento da relação do emissor e da placa quando o nosso objetivo é avaliar a relação do estojo córneo com a terceira falange, e a gente vai fazer esses casos nas situações de suspeita de laminite, de avaliação de laminite, em cavalos que a gente quer guiar o casqueamento ou o ferrajamento e em toda e qualquer situação onde você quer entender a relação do estojo córneo. A posição ideal é essa que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a posição da placa em relação ao casco vai ser exatamente a mesma posição, lateromedial. O que vai mudar é o quê? É o laser do emissor. Pois qual era o foco antes? Era eu ver as falanges, então era 1 centímetro abaixo da coroa. Agora o meu objetivo é o quê? É eu avaliar o estojo córneo. Então eu preciso colocar aqui o emissor exatamente aqui, ó, na linha do solo, como está aqui. Vou disparar. Veja como melhorou agora essa projeção. Por quê? Nessa situação aqui você pode ver que não tem nenhuma sobreposição aqui, ó, entre a superfície medial e lateral da ferradura. Nesse caso o cavalo está com ferradura. E também a gente observa, e caso o cavalo não esteja com ferradura, o que você precisa observar é essa superfície aqui dos bulbos e dos talões. Você pode ver aqui, ó, que não tem nenhuma sobreposição. E agora vem comigo aqui, que o mais importante é a gente entender essa relação da espessura de sola em relação ao ângulo do solo. Então, essa posição lateromedial dessa forma que foi feita, a gente conseguiu melhorar essa projeção para ver a relação da terceira falange em relação ao estojo córneo, a espessura de sola e com isso avaliar melhor a relação da primeira, da segunda e da terceira falange. E é claro, por exemplo, nesse cavalo aqui, se vocês forem
forem observar essa imagem, ela ficou uma posição muito melhor e mais alinhada, essa posição aqui lateromedial com o emissor focado para solo. A gente conseguiu, inclusive, melhorar a posição do próprio osso navicular para avaliação do osso navicular, mas aqui a segunda falange ficou com uma leve sobreposição e que essa sobreposição, quando a gente focou na linha logo abaixo da coroa, a gente não teve essa sobreposição. Então veja bem, a gente trabalhou com duas imagens distintas, posições lateromediais, para ver e entender avaliações diferentes no mesmo casco. Agora, feita a posição lateromedial, eu vou mostrar a posição DP 0 grau, extremamente relevante para entender o equilíbrio médio-lateral do casco do cavalo e também para entender a linha articular da interfalangiana proximal e distal. Então vem aqui comigo que eu vou mostrar como é essa projeção. Então, posição DP, a placa exatamente em pé, no aspecto palmar aí do casco, e aqui o meu emissor eu vou focar exatamente aqui na linha do solo. Então o meu objetivo é ver o alinhamento da terceira falange. Então eu não vou focar 1 centímetro abaixo da coroa, vou focar aqui na linha do solo, vou disparar. Feito isso, veja como ficou perfeito aqui, não teve sobreposição aqui da ferradura, e eu tenho e vou avaliar agora o alinhamento do estojo córneo em relação à linha das falanges, entendendo aqui o aspecto lateral e medial, a altura dos talões, tudo isso a gente pode avaliar. E o ponto mais importante é entender esse alinhamento, esse equilíbrio aqui entre os forames aqui da terceira falange. Esse é o ponto mais relevante para você entender esse equilíbrio, e depois você vai avaliar a espessura do estojo córneo em relação ao aspecto lateral e medial da terceira falange e a linha articular da interfalangiana proximal e distal, aqui atrás a sobreposição aqui do osso navicular, e lembrando que esse alinhamento médio lateral vai estar completamente influenciado pelo quê? Pela configuração anatômica e aprumos do cavalo. Então esse é um cuidado que você precisa ter, pois porventura alguns cavalos vão ter mais desalinhado o aspecto medial ou lateral em função do seu aprumo, mas o que eu baseio muito essa imagem para entender o alinhamento médio-lateral da terceira falange é esse alinhamento perfeito que a gente procura ter entre os forames aqui da terceira falange. Próxima projeção do casco, dorso lateral, pálmaro medial oblíqua, ou seja, posição oblíqua lateral, onde inicialmente aqui a gente faz exatamente com o cavalo nessa posição, em cima do suporte de casco. Então vamos posicionar a placa de forma oblíqua, onde tem mais ou menos aí uma angulação de 45 graus. E aí agora sim, o meu grande objetivo é o quê? É avaliar as linhas articulares. Eu vou mirar o emissor 1 centímetro abaixo aqui da coroa, feito aqui, vou disparar e eu vou ter a posição oblíqua lateral, onde esse aspecto aqui é lateral, sesamoide lateral, borda lateral do osso navicular, pálmaro lateral do osso navicular, aspecto dorso medial aqui da articulação interfalangiana distal, terceira falange. Aqui a gente vê a região de origem de ligamentos colaterais da interfalangiana distal. Então essa é uma posição perfeita, oblíqua lateral. Agora a gente vai ir para dorso medial, pálmaro lateral oblíqua, ou seja, a posição oblíqua medial do casco também nessa mesma projeção. Então eu venho aqui do outro lado do cavalo, também vou mirar a linha do emissor agora 1 centímetro abaixo da coroa. Feito aí. Então aqui a gente tem o aspecto pálmaro medial do osso navicular, da interfalangiana distal, da borda medial da terceira falange. Aqui inclusive a gente vê o sesamoide medial, e aqui na frente é dorso lateral, aqui região de origem do ligamento colateral da interfalangiana distal,
bordo dorso lateral da terceira falange e do estojo córneo. Feitas essas posições radiográficas padrões com o cavalo em estação em cima do suporte de casco, agora a gente tem projeções radiográficas essenciais onde a gente vai utilizar o túnel de casco para facilitar a produção da imagem, fazendo imagens de maior qualidade do que se fizesse utilizando sem o suporte do túnel. Então vem comigo que eu vou mostrar agora para vocês, iniciando a posição DP 65 graus do casco e a projeção Skyline do casco. Então coloquei aqui a placa dentro do túnel, agora vou posicionar o cavalo. Se você observar, a posição ideal é sempre esse membro levemente mais caudal em relação ao outro membro, pois vai facilitar a janela aqui para eu fazer as posições que você vai ver. Então, sempre que você fizer essa posição, pede para quem estiver te auxiliando ficar aqui na frente, só colocando a mão para equilibrar o cavalo. Eu vou iniciar aqui fazendo a projeção DP 65 graus, onde, como o túnel está aqui, ó, eu vou mirar exatamente aqui, ó, vindo de cima para baixo, exatamente na linha da coroa. Então, feito isso, eu vou disparar. Disparei, então aqui eu tenho a projeção DP 65 graus. Aqui entra uma das dificuldades quando a gente tem o cavalo com ferradura, depois vou mostrar projeções sem ferradura, que, por exemplo, se eu estou fazendo um exame pré-compra ou um exame radiográfico mais detalhado, sempre para o casco ideal é a gente remover a ferradura para evitar essas sobreposições aqui, mas aqui ficou um bom exame que eu consigo ver terceira falange, osso navicular, articulação interfalangiana distal. Depois vocês vão comparar essa mesma projeção feita no casco sem ferradura, como melhora, pois aí eu não vou ter essa sobreposição em cima da terceira falange e nem aqui do osso navicular. Agora a projeção Skyline, toda Skyline é sempre vindo do céu, ou seja, de cima para baixo a imagem. Eu vou mirar aqui entre os bulbos e por isso se você comparar o membro esquerdo com o direito está um pouco mais para caudal, que é exatamente para abrir essa janela aqui dos bulbos para eu conseguir fazer uma imagem Skyline perfeita. Então vou mirar aqui exatamente entre os bulbos e vou disparar. E aqui eu vou ter a projeção Skyline do navicular. Saiu aqui uma projeção perfeita, onde a gente consegue ver com muitos detalhes a superfície flexora do osso navicular e a superfície articular do osso navicular. Esse é o posicionamento perfeito da projeção Skyline. Projeções complementares de casco. Quem aí já assistiu nossas aulas ou nos acompanha sabe que a gente trabalha muito com casco, e o casco, por ser uma região anatômica onde pode ter desde problemas no estojo córneo a vários tipos de lesões, especialmente no aparato podotroclear, muitos casos a gente precisa fazer uma investigação radiológica muito mais detalhada, além dessas posições radiográficas padrões. Então, o que a gente pode utilizar para melhorar o posicionamento ou para avaliar melhor a terceira falange, o aspecto, a superfície palmar da terceira falange, ou melhor o osso navicular, a gente pode utilizar o próprio túnel para fazer as posições oblíquas. Então, exatamente dessa forma que o cavalo está, eu vou fazer agora a posição oblíqua lateral. Lembre que antes eu fiz a posição oblíqua lateral com o cavalo pisando em estação, em cima do suporte de casco. Agora eu vou fazer muito semelhante, mas com o cavalo pisando aí no túnel. Então, vou aqui posicionar, também vindo de cima para baixo, eu entro oblíquo, olha a relação que eu estou em relação ao eixo do cavalo, miro 1 centímetro abaixo aqui, ó, da coroa e vou disparar para ter uma posição oblíqua lateral. Feito isso, vou ter aqui uma posição oblíqua lateral. Olha que bonita saiu essa imagem aqui, porque o que eu fiz com essa imagem, deixa eu melhorar o contraste aqui,
o que eu fiz com essa imagem aqui, ó, eu melhorei o posicionamento para eu ver aqui a superfície lateral da terceira falange e também a borda lateral do osso navicular. Isso é extremamente relevante, por exemplo, se eu estou investigando talvez uma fratura ou uma fissura na terceira falange, eu posso utilizar essas imagens para complementar as técnicas que eu já fiz. Agora eu vou fazer a posição oblíqua medial, onde basicamente eu só vou vir aqui para o outro lado e vou fazer uma projeção muito semelhante, aí para eu mirar a borda, o aspecto medial. Isso aí. Então, de novo, bonita a imagem, consegui aqui, ó, deixa eu melhorar, recortar aqui, vamos pegar a sobreposição do outro lado, que consigo ver melhor essa borda medial da terceira falange, com isso facilitando aí um estudo radiológico em muitas situações, onde, por exemplo, eu possa ter alguma suspeita de fratura de terceira falange, eu posso utilizar essas projeções, além das projeções padrões que você acabou de ver.